Olá, querido estudante, com você, professor Alex Douro. Hoje falaremos de um tema importantíssimo para você. Fique ligado, falaremos de industrialização do Brasil, ok? Um tema importante que você precisa estar antenado para várias coisas. As heranças do café, como é que se desenvolveu a Revolução Industrial Brasileira e principalmente como é que está a industrialização atual. Vamos decolar em função do conhecimento. Ok? Uma primeira coisa que você precisa lembrar é que no passado o Brasil foi marcado por ilhas econômicas. Como assim, Alex Douro? Observe. Na área amarelo, nós percebemos que no Brasil colonial nós tínhamos algumas atividades super importantes. Primeiro, o pau-brasil. Posteriormente, a cana-de-açúcar e a pecuária. Já na área onde você tem referente à Amazônia, nós temos duas novas atividades. Teremos as drogas do sertão e, claro, a economia da borracha. E na área verde, referente hoje ao Centro-Sul, nós temos exatamente naquele momento o ciclo da mineração e o ciclo do café, que vai deixar inúmeras heranças para nós. O que é que eu preciso lembrar disso, Alex? Confira que o Brasil foi uma colônia de exploração, que tudo foi baseado no sistema de plantation, ou seja, um sistema monocultor, feito em latifúndio, através do trabalho escravo, onde a produtividade é para o mercado externo, ok? E claro, nós tínhamos economias isoladas. Não havia uma integração econômica entre essas regiões. Então eu posso dizer que havia um arquipélago econômico. Juntando essas três características, eu vou lembrar de algumas heranças. Nós vamos ficar com atraso tecnológico, submissão na DIT. Hoje, mesmo sendo um grande mercado consumidor, ainda fornecemos produtos primários também, claro, além de ser um país industrializado. E, claro, um país subdesenvolvido. Mas o que interessa para nós é você lembrar que a economia do café nos deixou inúmeras heranças que garantiu o nosso desenvolvimento industrial. Confira. A industrialização do Brasil. Um fato que você precisa lembrar é que ela ocorreu, paralela à economia do café. Perfeito? Dentro da economia do café, eu acredito que você lembra das suas aulas de história, quando você tem a substituição da mão de obra, ok? Da mão de obra escrava pela mão de obra livre, houve um fortalecimento de um mercado interno. Então, houve a necessidade das pessoas comerem mais, beberem, vestirem, calçarem. Então, isso acabou gerando o surgimento de um mercado interno, surgindo assim uma certa concentração industrial no Sudeste. Perfeito? Mas não esqueça, o café ainda era a principal atividade até o momento em que você tem a crise de 29. Outro fato que nós precisamos lembrar é que essa indústria ela surgiu no Centro-Sul atualmente falado, antigamente chamado de Sudeste também, ok? Claro, nós precisamos lembrar que o Brasil era um país agroexportador. Não esqueça, as atividades extrativistas que acabamos de lembrar. Pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, droga do sertão, mineração, café e borracha. Mas nós precisamos recordar que de todas essas atividades, a atividade que nos deixou herança foi a economia cafeeira. Confira, o café nos deixou acúmulo de capital, que ajudou o país a comprar as suas máquinas, a densa infraestrutura que veio exatamente dos investimentos externos, do investimento dos ingleses, que acabaram desenvolvendo aí para nós portos, ferrovias, bancos e até a rede elétrica. Claro, nessa área do Sudeste até então. O surto do mercado interno, pois nós sabemos que houve uma substituição da mão de obra, nós sabemos que houve o fim da escravidão até então, e nós vamos ter mais tarde a vinda do imigrante, principalmente das levas italianas, que vão contribuir para o nosso surto industrial mais tarde. Nesse contexto, você precisa lembrar as características da industrialização. Primeiro, a gente precisa lembrar que essa industrialização é tardia. Como assim, Alex? A primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra no século XVIII. A nossa só aconteceu 180 anos depois, a primeira revolução industrial. Por isso você diz que ela é tardia. É considerada também substitutiva. Nós vamos ver ainda nessa revisão que durante o governo de Vargas, uma produção interna começou a ser estimulada.
perfeito? E fez com que o Brasil pudesse produzir muito dos recursos que se comprava de fora dentro do próprio país. Então, não vamos ter exatamente os produtos importados sendo, claro, substituídos aos poucos pela produção interna. E, por último, uma dependência técnico-financeira. Ainda hoje, o Brasil depende muito dos investimentos industriais internacionais, claro, marcando assim uma dependência tecnológica e financeira na industrialização do Brasil. Tudo bem? Agora nós vamos ver a parte mais importante desse nosso encontro, que é justamente falar das fases da industrialização. Lembre, a primeira fase ela vai acontecer ainda no século XIX e início do século XX, claro, até a crise de 29. Nesse momento, você sabe que a economia mais importante até então ainda era a economia do café. Mas não esqueça que já existia uma certa concentração de indústrias, perfeito? Mínima, mas existia, e um certo número de operários. Mas não esqueça, nessa época ainda o café era a principal atividade econômica do país, ok? Outra, você precisa lembrar que nesse momento houve destaque para os bens de consumo não duráveis, alimentos, perfeito? Vestuário, calçados e outros grupos que vão contribuir para esses bens, ok? Não esqueçamos a segunda fase, que é extremamente importante. Ela já é referente ao governo de Vargas. Não esqueça que ele vai ser o responsável pela concentração industrial no Sudeste, que ainda hoje se dá entre Rio de Janeiro e São Paulo. Claro, isso é uma herança ainda do acúmulo de capital, da imigração, do mercado interno, da substituição da mão de obra, que, claro, ficaram ainda da economia cafeeira. Mas o que é mais interessante você entender é que foi com o governo Vargas que, de fato, houve a Revolução Industrial do Brasil. Vamos entender. Você precisa recordar que isso acontece no contexto das guerras mundiais. Lá no momento da Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele vai servir de suporte para os países que estavam em guerra, ok? Oferecendo, claro, e vendendo para esses países em guerra produtos industrializados de menor tecnologia. Isso contribuiu para que o Brasil pudesse ganhar experiência, construir um mercado interno e concentrar ainda mais a sua industrialização nos bens de consumo não duráveis. Mas nós sabemos que houve a crise de 29 em Nova York. E claro, diante da crise de 29, ainda no próprio Estados Unidos, nós teremos a implantação de uma política conhecida como keynesianismo, o New Deal. Observe as práticas, O que gerou a crise de 29 de fato? A falta de controle, tanto na produção, no preço, assim como, claro, no desenrolar da economia naquele momento dos Estados Unidos. Então, uma alternativa que se teve com o keynesianismo foi o controle produtivo. Isso garantiu o intervencionismo estatal. Além disso, o controle de preço, que garantiu o protecionismo econômico, ok? E, claro, mais tarde nós vamos ter o investimento de empréstimos para os industrializados dos Estados Unidos. Observe que eu estou fazendo essa análise nos Estados Unidos. Daqui a pouco nós iremos fazer um paralelo com o Brasil. Diante desses empréstimos, você tem o nacionalismo e o povo passou a ter uns certos benefícios sociais, assim garantindo o populismo. Mas o mais importante do keynesianismo é que ele vai instigar a substituição das importações, ou seja, uma produção interna. Agora, fazendo um paralelo com o Brasil. Você sabe que após a política do café com leite, quem assumiu o poder foi o governo Vargas. O Vargas vai usar a substituição das importações, ok? E é com Vargas que nós teremos o desenvolvimento das indústrias de base. Vai haver a criação, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, para que se pudesse produzir aço, aproveitando o ferro do Brasil. Vai haver a criação da Companhia Vale do Rio Doce, ok? Com o objetivo de produzir metais, em especial alumínio, aproveitando a bauxita brasileira. E, claro, aproveitando a reserva do Brasil, nós vamos ter também, no governo Vargas, a criação da Petrobras. Observe, nesse momento, Vargas garantiu a nossa Revolução Industrial, investindo nas indústrias de base, garantindo a substituição das importações. Ok? Mas nós teremos mais tarde uma terceira fase. Essa fase é super interessante também.
É a fase de Juscelino Kubitschek, o qual dizia que ele ia desenvolver o Brasil 50 anos em 5, por isso a sua política foi direcionada para o transporte, para a educação, para a produção de alimentos e, claro, nesse período até para uma centralização política representada pela construção de Brasília. E é ele que vai falar também da questão do plano de metas, ok? Onde, através desse plano de metas, ele vai dizer, eu tenho que fazer um desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento eu vou investir em 3 setores. Eu vou fazer o tripé econômico. Então, ele investiu no capital estatal, criando a infraestrutura, principalmente abrindo rodovias, hidrelétricas, ok? E, claro, capital nacional, onde ele vai estimular a produtividade dos bens de consumo de pouca tecnologia no país e abertura para o capital externo, garantindo então a entrada do capital estrangeiro com bens de consumo com muita tecnologia. Então observa, é com JK que nós vamos ter esse desenvolvimentismo. E aí você precisa lembrar que esse contexto é a ordem bipolar, né? Logo, ele garantiu uma abertura econômica para atender à deseconomia de escala. Para quem não recorda, a descentralização produtiva, ou seja, quando uma empresa se instala de um lugar ao outro. Ok? E é aí que você vai ter o destaque para os bens de consumo duráveis, em especiais os automóveis, como nós percebemos na imagem. Ok? Por isso ele vai ter essa perspectiva rodoviarista para atender à entrada das indústrias automobilísticas que estavam em processo de desconcentração produtiva. A quarta fase já é o governo militar, né? Na década de 60. 64 a 80, a gente sabe que o contexto é o mesmo, não é isso? Você vai ter a ordem bipolar, você vai ter a abertura econômica, teremos a deseconomia de escala, só que agora eu terei a entrada, e desenvolvimento dos bens de produção, de base. É quando você tem a chegada das mineradoras em algumas regiões do Brasil, em especial na Amazônia. Tudo bem? Nós percebemos aqui, fazendo uma comparação rápida entre Vargas e JK, você precisa lembrar que o Vargas ele vai se concentrar na substituição das importações, garantindo a concentração industrial no Sudeste, estimulando ainda mais o mercado interno e, claro, investindo nas indústrias de base. E aos poucos ele vai garantir uma certa industrialização para o Nordeste e para o Sul do país. Já no governo de Juscelino Kubitschek, o contexto é outro, o contexto da Guerra Fria. E nesse contexto nós vamos ter uma abertura econômica ao capital estrangeiro, alavancando a nossa industrialização. E não esqueça, é ele que vai garantir a situação do tal dos 50 anos em 5 e o plano de meta. Lembre-se, foi ele que garantiu a construção de Brasília, foi ele que investiu nas indústrias de energia e de transporte e, claro, garantiu o tripé econômico. Claro, estimulando o capital estatal, o capital nacional e o capital estrangeiro. E, claro, vamos para a fase atual, Nós precisamos lembrar que nós estamos nessa quinta fase, começou na década de 90 e vai até o nosso período atual. Estamos num contexto conhecido como ordem multipolar, também chamado de nova ordem mundial, e nós precisamos lembrar que hoje se adota uma política chamada de neoliberalismo, que visa menor intervenção do Estado na economia, a privatização e, claro, a deseconomia de escala, que no Brasil hoje tem acontecido de forma muito mais forte, apesar de ter começado ainda na década de 70, nós percebemos que hoje as indústrias elas vão em busca de outros territórios, ok? Onde nesses territórios nós possamos ter vantagens locacionais, onde você possa oferecer para as indústrias mão de obra barata, infraestrutura, transporte, incentivos fiscais, abundância de matéria-primas e, claro, fonte de energia, ok? Então observa lá. Hoje, as empresas precisam de muita coisa. As empresas precisam definir decisão política, centro de investigação científica, que seriam os tecnopolos, precisa de mercado, transporte, comunicação, mão de obra que tem que ser barata, mais qualificada, matéria-prima e energia. É nesse momento que você percebe, então, a expansão das multinacionais. E, claro, acima de tudo, nós percebemos hoje o surgimento de uma nova DIT, que é uma nova divisão internacional do trabalho, onde os países desenvolvidos, oferecem
produtos de maior tecnologia, uma tecnologia superior, oferece empréstimos, investimentos produtivos, investimentos especulativos. E ainda países industrializados, subdesenvolvidos como o Brasil, oferecem produtos primários, mas produtos industrializados, como capitais, juros, royalties e lucros. Perfeito? Então, o que é que nós podemos concluir? Que a industrialização do Brasil está em processo de desconcentração industrial e depende ainda dos investimentos internacionais. Perfeito? Mas ainda hoje o Sudeste é um país bastante industrializado e, claro, nós percebemos também a expansão das multinacionais. Ok? Espero que você tenha gostado desse encontro. Não perca fé, tenhamos fé, foco, força, tenhamos humildade para buscar cada vez mais conhecimento e, claro, sempre acredite em você, tenha perseverança. Obrigado por sua atenção, vamos juntos e vamos em paz. Não esqueça, com você, Alex Douro no seu coração. Um forte abraço e que Deus o abençoe.